Cidade de Arraial do Cabo está com segurança reforçada depois de assassinato. Carro do ex-prefeito de Nova Friburgo será leiloado para pagamento de multa de R$ 94 mil. Problemas em Cabo Frio. Moradores de Tamoios reclamam que falta tudo no bairro. 17 de março, terça-feira, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao nosso jornal único noturno com informações que são destaque nas diferentes regiões do interior do estado e na capital também. Vamos juntos até encostarmos aí no seu SBT Brasil e a gente começa essa edição falando de um ultimato. A Secretaria de Segurança Pública determinou que PMs que estavam cedidos para a LERJ voltem à corporação. Caso eles não se reapresentem, podem sofrer sanções. Liane Borges. Apenas 40 dos 87 PMs que deveriam deixar a LERJ se reapresentaram. A ordem foi ignorada por 47 convocados. Diante disso, a PM avisou que os policiais que não comparecerem ao QG no período de 8 dias poderão responder por deserção, crime cuja pena varia de 2 meses a 2 anos de prisão. Os PMs cedidos chegam a ganhar comissões que elevam os salários em quase 3 vezes. O Estado afirma que a LERJ não repassou à PM 59 milhões de reais referentes a salários de policiais cedidos que continuaram sendo pagos pela corporação. A LERJ, por sua vez, afirma que não está inadimplente e que não pode abrir mão da segurança da casa e dos deputados, e vinha se recusando a devolver os policiais. Um dos deputados que perderam a escolta da PM foi Marcelo Freixo. Há 10 anos, ele tinha direito à segurança por ter presidido a CPI das milícias. O parlamentar vai ser escoltado agora por 4 policiais civis, emprestados pela Secretaria de Segurança. É uma situação complicada, né? Porque quem que libera o policial, né? São os parlamentares que têm que liberar ou eles saem, se reapresentam por vontade própria? Não dá para entender, né? Tem que deixar isso bem claro. Até porque se o parlamentar não quiser liberar, e aí? Como é que fica a posição ali do policial? E olha, a intervenção já tem 2 meses no Rio de Janeiro, mas apesar da presença das Forças Armadas, nunca se roubou tanto carro no estado. Foram mais de 5 mil veículos só no mês de março. Um recorde histórico que a gente acompanha agora. Brenda passou por momentos de terror. Ela foi rendida por 5 bandidos armados quando chegava em casa na zona norte do Rio. Eles fugiram levando o carro. A família inteira viu tudo, ninguém pôde fazer nada, porque eles estavam realmente fortemente armados, todos mascarados, a gente não conseguiu ver nada e naquele nervosismo, né, perder tanta coisa, né. É a segunda vez que Brenda tem o carro roubado. Desta vez, por meio de um rastreador, ela encontrou o veículo em uma favela, com marcas de tiros. O caso é apenas mais um entre tantos que acontecem no Rio de Janeiro. Nunca se roubou tanto carro aqui no estado. Só para se ter uma ideia, o mês de março registrou um recorde histórico desse tipo de crime. Foram quase 5.400 veículos roubados, segundo dados obtidos pelo jornal O Dia, com o Instituto de Segurança Pública. O número mais alto desde o início do levantamento em 2003. O ano passado também bateu recorde. Quase 55 mil automóveis roubados, quase 38 mil foram recuperados. Para tentar coibir crimes assim, o sistema de monitoramento nas estradas federais do Rio aumentou de 3 para 21 pontos de fiscalização. Câmeras identificam placas e características dos veículos que são enviadas para esta central. Se o automóvel for roubado, um alerta é enviado para as forças de segurança. A ampliação do sistema foi lançada nesta segunda e faz parte da intervenção federal no Rio. Realmente uma sensação de que a gente não é nada, né? A gente não tem poder para nada. Esse aumento da criminalidade do Rio de Janeiro só reforça a ideia de que não está acontecendo nada com essa intervenção. Não tem nenhuma evolução na segurança do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe disso, isso aí é para gringo ver. Exclusivo, roubo milionário no Galeão. Imagens mostram bandidos entrando no depósito do aeroporto para roubar uma carga de celular. Olha, eles usavam uniformes de funcionários e levaram mais de 3 milhões de reais em mercadorias. Veja só. Com uniforme similar ao dos funcionários, os 3 assaltantes entram no depósito. Passam de cabeça abaixada pelas câmeras
Este usa um lenço para esconder o rosto. Nesta outra imagem, os ladrões circulam livremente entre as mercadorias. Aqui, um deles está com um pacote debaixo do braço. O assalto aconteceu na noite de domingo. Os bandidos entraram de caminhão, passaram 1 hora lá dentro sem ser incomodados e vieram em busca de uma carga certa. Eles queriam um carregamento de celular da marca Samsung, do modelo mais atual que veio do Espírito Santo. Um aparelho como este custa quase R$4.000. Levaram também 3 televisões, câmeras digitais e remédios. O valor roubado chega a 3 milhões, 2.300.000 só de celulares. O mesmo cliente já tinha tido uma carga roubada na semana passada. O que é pior, o embarcador, o responsável por esses celulares, já decidiu não trazer mais carga para o Rio de Janeiro, porque já é a 3ª vez que ele é vítima e não aguenta mais a situação. Prejuízo de mais de 5 milhões. Segundo o Sindicargas, foi a primeira vez que bandidos entraram disfarçados no terminal. Geralmente, os roubos acontecem na saída, com a rendição do motorista. O diretor de segurança acredita no envolvimento de algum funcionário. Algum funcionário, terceirizado ou não, da empresa colaborou, porque eles chegaram com uma relação, né? E com essa relação eles já foram nos produtos, nos locais exatos. E vale salientar que esses produtos não estavam num só local, eles estavam espalhados, e eles foram na certa. O Sindicargas denuncia que o caminhão com as mercadorias foi levado para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. A polícia vai investigar o caso. O roubo de cargas já bateu recorde este ano no Rio. Mais de 2.500 em 3 meses, 56% a mais do que no ano passado. Olha, essa tem sido uma prática comum, serve até de alerta para qualquer cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Eles estão se passando por funcionários, se utilizando de uniformes, muitas das vezes até da própria polícia, para cometer os assaltos. E olha, a principal linha de investigação da morte de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, aponta o envolvimento de milícias. A afirmação foi feita pelo ministro Raul Jungmann durante um evento aqui no Rio de Janeiro. Ontem, as famílias das vítimas foram recebidas pela chefia da Polícia Civil. Pode rodar. No início da tarde, a mãe, o pai, a filha e a mulher de Marielle Franco chegaram à chefia de Polícia Civil no centro do Rio. Eles foram recebidos pela primeira vez pelos delegados que coordenam as investigações. Acho que, de alguma forma, nos tranquiliza. Entendemos que todos estamos aflitos por uma resposta, mas não há ninguém mais aflito querendo essa resposta para o que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, mais do que a família. A viúva do motorista Anderson Gomes também participou da reunião. Durante quase 2 horas, os familiares das vítimas ouviram um relato sobre o trabalho da polícia no caso, mas não tiveram acesso aos detalhes da investigação que segue em sigilo. Nesta segunda-feira, aqui no Rio, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que a principal suspeita é de que milicianos estejam envolvidos no crime. Partindo de um grande conjunto de hipóteses, eles têm afunilado e uma das possibilidades que tem crescido é de que seja um crime ligado a milícias. A Polícia Federal colocou à disposição dos investigadores um especialista em análise de digitais formado nos Estados Unidos, para tentar identificar os vestígios encontrados nas cápsulas. Marielle e Anderson foram executados a tiros no dia 14 de março. Para o chefe de Polícia Civil, o caso é difícil, mas aos poucos, as peças do quebra-cabeças começam a se fechar. A Polícia Civil já entendeu, de fato, grande parte do cenário do crime. Nós não vamos descansar enquanto nós não resolvermos esse caso. Tá legal. Aquele intervalo rápido e volto já com outras informações. Você continue com a gente. Voltamos no intervalo e olha, a assessoria do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, Paulo Igor, preso na última semana, anunciou na noite de ontem a renúncia do cargo. Mas isso não significa que ele tenha deixado de ser vereador. Já o parlamentar Dudu permanece foragido. Vamos entender. Em Petrópolis não se fala em outra coisa. O escândalo envolvendo o presidente da Câmara, Paulo Igor, e o vereador Dudu causou muita indignação nas ruas. Absurdo, né? Um absurdo muito grande. Decepcionante, revoltante. É só o que a gente pode falar.
No último dia 12, Paulo Igor foi preso em casa durante a Operação Caminho do Ouro. Na residência do parlamentar, os policiais apreenderam R$ 155 mil e $10.300 em dinheiro. Alguns maços de dinheiro tinham anotações que a polícia suspeita ser iniciais de nomes de outros vereadores da casa. Ontem, depois de 4 dias preso, Paulo Igor decidiu renunciar ao cargo de presidente da Câmara. É o mínimo que ele podia fazer. Se ele tivesse vergonha na cara, é o mínimo que ele poderia fazer. Justo, né? Eu acho que mais que justo. Ele deveria ter feito isso há muito tempo, né? Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Petrópolis, a renúncia indica um novo cenário político na cidade. Com a notícia da renúncia, certamente a casa vai se preparar para fazer uma nova eleição para um outro presidente, porque agora, realmente, por iniciativa dele, ele realmente renunciou ao exercício do cargo. Então, o cargo ficou vago. Paulo Igor renunciou à presidência da Câmara, mas não ao mandato de vereador. Os advogados dele entraram com um pedido para que a Justiça reconsidere a prisão e disseram que o dinheiro encontrado na casa do vereador é legal, fruto da venda de um imóvel. A Operação Caminho do Ouro também tinha como alvo o vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva do PEN, conhecido como Dudu. Ele e Paulo Igor são acusados de fraudar uma licitação para a prestação de serviços à Câmara em 2012. Um contrato de cerca de R$ 4,5 milhões. Dudu ainda não foi encontrado. A advogada dele entrou com uma solicitação junto ao Tribunal de Justiça e aguarda uma resposta para definir as próximas decisões. Mas o vereador é considerado foragido. Mas eles vão pegar ele. Um dia ele vai ter que aparecer. Aí ele vai ter que prestar conta do que ele fez. Quer dizer, o cara é detido, estava lá com a banheira cheia da grana, que eu não sei como é que ele vai explicar, como é que a defesa vai explicar aquele dinheiro todo dentro da banheira, enfim. E aí ele não perde o cargo. Por quê? A gente está no Brasil, onde existe algo chamado foro privilegiado, que enquanto ele estiver à frente do cargo de vereador, se a própria Câmara não afastá-lo, ele não pode ser detido, não pode perder o cargo. E aí fica por escolha dele. Ele simplesmente não quer mais ser o presidente, mas poderia continuar sendo, se quisesse. Eu vou te contar. E a cidade de Arraial do Cabo está com a segurança reforçada depois que suspeitos de um assassinato foram presos. A gente vai então à redação, vamos para essa câmera aqui, vamos falar com a Bárbara Storck. Babi, por que desse reforço no policiamento? Boa noite. Oi, Salu, boa noite a todos. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, esse reforço acontece em virtude dos recentes conflitos entre traficantes de facções rivais. A gente até noticiou aqui, no último domingo, um grupo de 10 pessoas foi preso na RJ 140. Elas são suspeitas de entrarem no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, e matarem um homem. Foram pegas, enquanto tentavam fugir. Então, esse reforço não é para menos, né, Salu? Ainda de acordo com a PM, o número de policiais envolvidos na ação não vai ser divulgado por se tratar de uma informação estratégica, a gente entende, claro, né? Ok, Babi, obrigado aí pelas informações da região dos lagos, né? Segurança essa que deveria se estender, esse reforço, a todas as cidades. E uma explosão na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, na noite de ontem, causou um pânico entre os moradores que moram próximo ao local. Imagens nas redes sociais flagraram a empresa pegando fogo, né? Isso assustou muita gente. Veja só. Fumaça, labaredas intensas e estrondos. O registro foi na noite de ontem na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda após uma explosão. O incidente causou pânico entre os moradores que temiam pela vida dos operários da CSN. A empresa informou que ninguém ficou ferido e que houve uma falha mecânica em um dos equipamentos que teve a operação suspensa para reparos. Após o acidente, várias postagens tomaram conta das redes sociais, alertando para a gravidade do problema e para a frequência de acidentes similares em um curto período de tempo. Este ano já foram 2. Um deles deixou 3 operários feridos. Apesar do susto, o incêndio foi controlado pela Brigada Interna. A empresa tem que ficar de olho na segurança, porque não é a primeira vez que isso acontece. Está ali, né? Como disse muito bem ali na reportagem, em um prazo curto, já 2 acidentes. O carro do ex-prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, vai ser leiloado no próximo dia 20. A decisão é do Ministério Público, em decorrência de um processo de execução da multa pessoal no valor de R$ 94 mil. Ainda bem que dá para pagar, né? Já que o carro dele vale quase, aliás, passa dos R$ 200 mil, aí, 207 mil. Vamos à redação, porque a Tassiana lá da Serra tem os detalhes. Tassi, por que
o ex-prefeito foi multado? Explica aí. Salutiel, o ex-prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, foi multado por conta do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta relacionado ao corte de eucaliptos que ficavam na Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, e que foram cortados em 2015. Diante disso, o processo de execução da multa pessoal no valor de R$ 94 mil encontra-se em fase de expropriação de bens. No último dia 6, foi realizado um leilão para a alienação de um veículo do ex-prefeito avaliado em R$ 207 mil. Mas, na ocasião, o carro não foi arrematado. Com isso, um segundo pregão está previsto para ser realizado no próximo dia 20. Apesar disso, a defesa do ex-prefeito tenta suspender essa decisão. Salutiel. Ok, tá explicado aí na época lá do problema com a praça da cidade, né? Os eucaliptos centenários foram cortados, teve um termo de ajustamento de conduta que ele não cumpriu aí com a justiça. Agora, meu amigo, o jeito é pagar, né? Intervalo, eu volto já com outras notícias, você continue aqui. Voltamos? Vamos para Tamoios agora, na região dos Lagos, distrito de Cabo Frio, porque por lá a situação tá braba, viu? A Praça das Moscas, largada, e uma das ruas mais movimentadas do local está completamente sem estrutura alguma. Confira na reportagem de Bárbara Storck. A faixa é do governo federal e promete uma academia da saúde na praça do bairro Unamar, em Tamoios, segundo o distrito de Cabo Frio. A obra era para ter sido entregue em 2016, mas até agora... Nada. Como está aí, vocês estão vendo, nada foi feito até hoje, só promessas. O vento já arrancou a placa do lugar e os moradores recolheram para poder cobrar das autoridades. Mas enquanto isso, nada de manutenção por aqui. O que a gente encontra são bancos quebrados, muito lixo e um parquinho infantil completamente depredado. Antigamente era muito bom, mas está tudo destruído. As pessoas vêm para cá para poder ficar aqui com as crianças de noite, mas está tudo já destruído. Está alagado, né? Dá muito cheiro ruim. Então nós estamos precisando dessa questão de infraestrutura mesmo, né? E quem dera que os problemas estivessem só na praça. A rua Orlando Bragança, mais conhecida como a Rua do DPO, é uma das mais movimentadas do bairro. Mas quem precisa passar por aqui sofre. Se em dias de sol já é difícil, dá só uma olhada em como as coisas ficam com chuva. 86 nós somos moradores. A prefeitura nunca esquentou a cabeça com ninguém aqui dentro. Tem mais de 10 mil carros que passam por dia aí. E essa vergonha. Várias manifestações já foram realizadas para cobrar melhorias para a rua, mas até agora nada, e ainda tem mais. De acordo com os moradores, a rua Orlando Bragança consta na prefeitura como asfaltada. É porque ele não anda aqui, não tem filho desse que anda aqui, não tem família desse que anda aqui. Eu queria que o Estado estivesse aqui, eles passam a família dele e viessem de carro para cá. Por meio de nota, a Secretaria de Obras de Cabo Frio informou que depende da disponibilidade de recursos em caixa para poder asfaltar toda a via e reformar a Praça de Unamar. Felizmente, essa região ali de Tamoios, Unamar, é uma região muito abandonada pelo poder público, infelizmente, porque é uma região bonita, turística, com praias. Muitas pessoas vão para lá passar aí os feriados e aí, meu amigo, não tem investimento algum. É uma falta de vergonha na cara do governo de Cabo Frio. Em Barra Mansa, a família procura por jovem desaparecida. A menina teria fugido de um abrigo há uma semana e desde então não foi mais vista. Vamos voltar à redação. A Tassi já está pronta aqui com a gente novamente. Tassi, há alguma pista sobre o paradeiro dessa jovem? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Não, Salu, a polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro da adolescente Camila Vitória Silva, de 15 anos. A adolescente está desaparecida desde o dia 10 de abril, depois de fugir do abrigo que estava em Barra Mansa. A menina e outros 4 menores saíram escondidos do abrigo por volta das 11h30 da noite. Desde então, a família dela está procurando por ela. A família pede, inclusive, que a população ajude com informações e, se tiver alguma pista sobre o paradeiro, entre em contato com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar. Salutiel. Ok, obrigado, Tassi, mais uma vez pelas informações. Olha, quem tiver qualquer notícia, qualquer informação que leve ao paradeiro dessa jovem, pode ligar para o pai dela no telefone 24 99827 0686, tá? Você vai falar com o Rômulo ou para o Disque Denúncia da Polícia Militar, tá aqui embaixo, o 0800 260 667. Gente, mas não vamos passar trote, né? Porque a família já está passando por um momento complicado. É hora de girar pelo interior do estado. Vamos saber o que também é notícia em outras cidades. Vamos ver.
O Tribunal Regional Eleitoral confirmou nesta segunda-feira a cassação dos diplomas do prefeito de Laje de Muriaé, no Noroeste Fluminense, e do vice dele, Marcos Francisco, por compra de votos e abuso de poder político nas eleições de 2016. A decisão exige ainda a realização de nova eleição para a prefeitura após o julgamento de eventuais embargos de declaração ou esgotamento do prazo para a interposição do recurso, e manteve ainda a ineligibilidade de Revelino por 8 anos. Policiais militares apreenderam trouxinhas de maconha e 276 sacolés de cocaína depois de trocar tiros com bandidos na noite desta segunda-feira em São Vicente, distrito de Araruama, na região dos Lagos do Rio. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Marcos Antônio Pereira da Silva, de 48 anos, foi preso em Cabo Frio depois de ter sido condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. O acusado estava foragido há quase um ano. Ele cometeu o crime em 2013, quando trabalhava como zelador do condomínio Bosque dos Cajueiros e abusou de um menino de 13 anos que morava no local. Uma jovem de 22 anos foi presa nesta segunda-feira com 34 papelotes de cocaína e R$ 97 em dinheiro em Olaria, Nova Friburgo. A acusada, que foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado, foi autuada por tráfico de drogas. Muito bem, você acompanhando o noticiário aí da noite do SBT para todo o interior do Rio de Janeiro. Nossa equipe está apurando, tem notícia que aconteceu agora há pouco, já temos um VT, vamos acompanhar. Amanhã foi de intensa troca de tiros em Angra dos Reis. A polícia realizou operações no distrito de Mambucaba. O aplicativo ATT, onde tem tiroteio, registrou os disparos e também disparou alerta de toque de recolher no Frade. E comerciantes anunciaram ter fechado as portas por ordem do tráfico. A Polícia Militar informou que fazia um patrulhamento de rotina em Perequê quando foi surpreendida por homens armados. Houve tiroteio. Após vasculhamento na área, 4 criminosos foram encontrados mortos. A PM apreendeu 2 fuzis e 2 pistolas. Muito bem, terminou nosso tempo, acabou? E olha, tem filmaço hoje, hein? Cientistas de uma misteriosa e ilegal agência governamental usam pessoas com dons paranormais em seus experimentos. Uma dessas cobaias foge, levando consigo uma seringa com uma substância secreta. Sua fuga faz dela alvo aí de uma caçada internacional. Heróis, é hoje no Cine Espetacular, você não vai perder, é um filmaço para toda a família, com certeza. Então tá, terminou nosso tempo, vem aí o SBT Brasil, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, até lá.